Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por este momento, que Ele nos concede a oportunidade de nós pararmos para meditar na palavra do Senhor. Palavra essa que nos abençoa, que nos fortalece, que nos santifica, que nos edifica, que nos eleva até a presença do Pai. Queridos, nós não podemos viver sem essa palavra. Nós não podemos viver sem ler, meditar nessa palavra. A palavra de Deus é que nos sustenta. Nós somos fortalecidos a cada dia, a cada momento. É pela palavra. Então, vamos meditar, vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Enquanto nós temos liberdade, podemos orar, falar com Ele, buscar a sua presença. Como é bom falar com Deus. Como é bom sentir Ele pertinho de nós. Saber que Ele está conosco quando nós lemos. É o único escritor, né? Autor do próprio livro, que se faz presente quando nós estamos lendo. Ele está conosco, queridos. Quando nós estamos lendo a sua palavra, Ele está conosco, nos orientando, nos ajudando, nos ensinando. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Senhor ser esse Deus amoroso, bendito, que nos ama tanto. Obrigada. Queridos, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós temos uma história muitíssimo conhecida. Palavra de Deus, né? Ela é toda, mas eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco aqui, nesses versículos. A palavra do Senhor vai nos dizer que mais uma vez os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e mais uma vez eles estavam sendo afrontados pelos seus inimigos, adversários, que estão sempre procurando apenas uma brechinha, queridos. Satanás, ele é atrevido. Ele vive sempre procurando uma brechinha, uma ocasião para se levantar, para se erguer e para se posicionar contra a igreja, contra o povo de Deus. Então nos cabe ser vigilantes. Erramos, nós falhamos, mas nós precisamos de buscar a ajuda do Espírito Santo para que Ele venha nos fortalecer. E que nós possamos, queridos, a cada momento tirar das nossas vidas toda a murmuração, tudo que não provém do Senhor, e que nós venhamos reconstruir o nosso altar, reparar, tirar as rachaduras, imperfeições, pedir ao Espírito Santo que venha trabalhar em nós. E este processo, ele é todo dia, ele é diário. Tá? A todo momento nós precisamos de estar pedindo Ele que nos ajude, que nos conduza até a presença do Senhor. Aqui nós estamos vendo diante de um texto em que o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, e os soldados filisteus estavam ali afrontando o exército de Deus. E eles tinham ali um homem de estatura muito grande, que todos, botaram o nome de Golias. E este vinha e olhava para o povo de Deus como se fosse nada. E falava coisas terríveis para o povo de Deus. Amedrontava. E claro, o povo corria, fugia. Tinha perdido a graça, queridos. Não havia reparado o altar. Tinha perdido a unção. Coisa triste somos nós, seres humanos, servos, quando saímos fora da presença do Senhor e perdemos a unção.
perdemos a graça, perdemos o poder de Deus. Aquele exército, aquele povo, só sabia murmurar, reclamar contra Deus. E eles estavam ali ouvindo aqueles abusos, aqueles desaforos e fugiam, se escondiam, se acovardavam. De repente, chega aquele menor da casa, que o pai o mandou que fosse ver como estava a guerra, a peleja, levasse alimentos ali, algo a mais para os seus irmãos comerem. E Davi, como era muito obediente, a obediência gera vitória, a obediência gera alegria, obedecer é melhor do que sacrificar. E Davi, então, já havia recebido a unção de rei, mas não estava reinando. Oh, queridos, tem muitos que estão querendo reinar sem ter unção. Não é verdade? Tem muitos querendo ser profetas sem ter recebido a unção. Tem muitos querendo reinar onde não foi nem recebido. Agora aqui nós estamos vendo um que já havia sido ungido por Deus, mas ele estava aguardando a hora e não estava preocupado. Ele continuava na sua função de pastor. Oh, glória a Deus! Como Deus honra os humildes. Deus honra os humildes e no tempo certo Ele exalta. Se não for aqui, queridos, não preocupa não, lá na glória será. Eita glória, ali nós vamos ter um novo nome, nós vamos estar na presença dEle, nós vamos caminhar com Ele. Ai, que alegria, que maravilha, que privilégio. Obrigada, meu Deus, obrigada. E Davi então chegou ali, queridos, para ver como estava. Quando ele chega, o que ele escuta? Uma afronta. Mas não era uma afronta contra o exército que enfureceu Davi, não, queridos. Foi quando afrontou o Deus de Israel. Você é daqueles que fala, que se levanta quando você ouve algo que não condiz com a palavra de Deus, e você que conhece um pouquinho da palavra, você então vem e diz a verdade da Bíblia? Ou você também se cala e omite, como aqueles que estavam ali ouvindo aqueles insultos a cada dia e correndo, fugindo? E Davi então chegou e ouviu, aleluias, o que aquele filisteu falava, aleluias, o que aquele filisteu dizia, aleluias. E Davi não gostou. Davi não gostou do que ele estava ouvindo. Ele não gostou. E Davi então se ofereceu. Ele se ofereceu, querido. Ele disse: não desfaleça os vossos corações por causa desse incircunciso. Eu irei e pelejarei contra este filisteu e vou mostrar que tem um Deus em Israel, queridos. Quando é Deus que está na peleja, quando não é para mostrar a faceta humana, a coragem humana, Deus se faz presente. E Saul
E até os irmãos de Davi ficaram enfurecidos, né? Agora Saul então falou, mas você não é um homem de guerra. Você não sabe guerrear. E falou, bom, eu cuido das ovelhas do meu pai. Até então ele não tinha revelado nada daquilo. Ele falou, uma vez veio um urso, eu o matei para livrar a ovelha. Um dia veio um leão. Deus também me deu força e eu consegui matar aquele leão e salvar as ovelhas. Então, quem é esse circunciso para afrontar o exército do meu Deus? E Saul, então, que era soldado de guerra, tinha lá suas armas, quis vestir as suas armas em Davi. Falou, então veste aqui as minhas armaduras, porque desse jeito aí você vai ser presa fácil. Toma aqui, veste essas minhas armaduras, aí então você vai se proteger. Davi até colocou, queridos, aceitou. Colocou, mas quando ele olhou, aquela armadura não era de Davi, não serviam em Davi, eram grandes demais, eram diferentes da estatura de Davi. Aleluias. E o que Davi fez? Davi então recusou. Ele recusou as armas de Saul. Porque Davi tinha suas próprias armas, queridos. E as armas dele eram as armas de pastor. Eram as armas que ele estava acostumado a manusear. E Davi então não quis usar. Ao recusar a armadura de Saul, Davi preferiu usar o que, queridos? A armadura de Deus, que ele estava acostumado. Aleluias. Quando ele se achega ao gigante com as suas armas comuns de um pastor, a confiança de Davi estava no nome do Senhor dos Exércitos, não era naquela funda e naquelas pedrinhas. Não, estava no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que Davi usou as armas que ele estava acostumado. Ele usou o cajado, o alfoge, a funda, as pedras. Sabe, queridos, Deus não precisa de muitas coisas e coisas sofisticadas para fazer grandes coisas, grandes obras, não. Deus conta comigo e com você da maneira que nós nos posicionarmos diante dele, com os nossos talentos naturais, aqueles que nós estamos acostumados, familiarizados. Não queira usar as palavras que você ouviu aquele irmão usar, que são tão bonitas, diferentes, difíceis até às vezes, né? Que às vezes nós ouvimos palavras tão difíceis. Não que a gente não possa ir no dicionário e saber o que são, não que às vezes nós não conheçamos o significado, mas para quê que nós vamos utilizar essas palavras que às vezes nem todos têm o conhecimento para saber como utilizá-las, se nós podemos falar de uma maneira mais simples, mais comum, de uma maneira que chegue ao coração de todos, queridos, para alcançar a todos. Nós temos que falar da melhor maneira, da forma mais simples, mais comum, mais usual, para que o Espírito Santo de Deus possa encontrar corações. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Como Davi usou suas próprias armas, que nós venhamos também usar as armas que Deus tem nos dado, essa palavra, a nossa própria voz, nosso próprio argumento, a presença do Espírito Santo que vai falar através de nós. Glória a Deus. Deus entrega para cada um dos seus servos ferramentas. Você já sabe que ferramenta você tem em suas mãos? Você já utilizou essas ferramentas que você tem? Talvez você nem saiba o que você tem na tua mão.
Porque você espera sempre que outros lute por você, que outros batalhem por você, que outros pelejem a sua guerra, a sua luta. Mas o Senhor quer te levantar e quer que você batalhe, que você peleje, que você guerreie. Você é um soldado. Você tem uma ferramenta importantíssima em suas mãos. Nós precisamos de usar as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus nos deu. Agora nos cabe utilizá-las para saber o que Deus vai fazer na nossa vida e através de nós. Nós precisamos de saber usar essas ferramentas. Nós precisamos de utilizá-las. Davi não sabia andar com aquelas vestimentas de Saul. Não era dele. Ele não estava habituado àquelas vestes. E talvez você também está querendo utilizar o mesmo palavreado, o mesmo jeito, a mesma forma que você ouviu alguém, Deus usar alguém, e você está querendo então ser uma cópia. Deus não precisa de cópia. Deus fez cada um. Gente, é tão bom saber que nós somos únicos. Únicos. Deus nos fez únicos. Cada um. Cada um tem seu jeito de ser, de falar, de agir, de mover. Então deixa Deus te usar e seja um canal, um instrumento de Deus da maneira como Ele te usa, como Ele quer que você seja. É isso, queridos, que nós precisamos de nos colocar. Foi isso que Davi nos ensinou. Ele olhou e falou: não, eu não sei utilizar essas armas, essas vestimentas, essa armadura, Saul, ela serve bem em você. Você vai para a guerra, você vence, você batalha, porque ela é tua, é a sua arma, é a sua forma de lutar. Agora eu tenho a minha. Eu tenho a minha e Deus já me deu umas ferramentas próprias. E é com elas, é no nome do meu Deus que eu vou pelejar. E esse gigante vai ser derrotado, porque ele está afrontando, não é vocês, não é o exército, ele está afrontando Deus Todo-Poderoso. Ai, que coisa maravilhosa, queridos. Vamos defender o nome do Senhor. Vamos usar as armas da nossa milícia. Vamos entender que elas não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do adversário, todas as fortalezas do inimigo. Foi isso que Paulo falou lá no livro de 2 Coríntios 10, 4. Não são carnais, são espirituais. E Davi, utilizando, queridos, essa arma, ele se posicionou. Glória a Deus. Ele se posicionou. E quando ele tomou o seu cajado na mão, o verso 40 do 17, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, colocou ali na sua capanguinha, na sua sacolinha, que ele trazia, que era chamado de surrão, alforje, né? E pegou na sua mão a sua funda. E o gigante estava lá parado olhando, Golias. E ele pôs tudo isso na sua mão e foi se chegando ao filisteu. E o filisteu, quando olhou, menosprezou Davi, aquela coisinha pequena.
E tinha um escudeiro que ia na frente de Davi. E quando o filisteu olhou, ele grandão, achando-se o poderoso, viu aquele jovenzinho ruivo chegando. Ele ainda falou para Davi: sou eu algum cão? Para que tu venhas a mim com paus? Quem eu sou para você? Ele estava querendo dizer: eu sou um soldado de guerra. Olha para mim. E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses mais uma vez. E o filisteu falou mais a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha aí, queridos, a importância de saber falar no momento certo, na hora certa e a palavra certa. Não fica rebatendo e falando coisas, não. Quando abrir a boca, fale o que Deus mandou falar e pronto. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, hoje, o Senhor te entregará na minha mão. Quem é que ia entregar? O Senhor. Não era naquelas pedrinhas, não era nos seus instrumentos, não, querido. O Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra, toda a terra, toda a humanidade saberá que há Deus em Israel, que há Deus em Andorra, que há Deus em Portugal, que há Deus no Brasil, que há Deus na Europa, na Espanha, na Índia, no Japão, na África, que há Deus. Determina, declara que há Deus aí onde você está, há Deus na sua família, na sua casa, há Deus no seu lar. E todos saberão que há Deus aí na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Era isso que Davi estava dizendo. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor levanta, o Senhor modifica, o Senhor transforma, o Senhor muda aquele que não era e faz ser. Queridos, o Senhor faz não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. É do Senhor a guerra. E Ele, o Senhor, que vai entregar a tua vida na nossa mão. Queridos, como é que Deus não ia pelejar? Como é que Deus não ia? Era Ele, era o nome dEle, era a glória dEle que estava ali sendo exaltada. Glória a Deus. E quando Davi se encontrou com o gigante, preparou sua funda, e nós todos sabemos que foi uma derrota gigantesca. Gigantesca. Você está de frente com o seu inimigo? O seu inimigo está vindo? Qual é o seu inimigo? A doença? A desavença no seu lar? As drogas que chegou na sua família? O homossexualismo, o lesbianismo? A prostituição? A inimizade? A porfia? As intrigas? O que foi que aconteceu? Qual é a sua dificuldade hoje? Use as armas que o Senhor te deu. Use as armas que você tem na tua mão. As nossas armas não são carnais,
mas são poderosas em Deus. E elas destroem toda fortaleza. 2 Coríntios 10:4. Use, se apodere desta arma e vá para a peleja, queridos, confiando na palavra da verdade, no poder de Deus, que é poderoso, que é soberano para trazer vitória. Reveste-te do poder, da graça, da unção. Foi isso que Davi fez. Aqui Paulo nos aconselha a revestir-nos de toda a armadura de Deus. E ele descreve todas as peças da armadura. Então nós temos tudo, queridos, ao nosso dispor, para nós sermos um bom soldado, um bom combatente, irmos para a guerra e sermos vencedores, sairmos dali com uma vitória nas mãos. Mas nós precisamos de usar as armas que o Senhor colocou nas nossas mãos, as armas que nós já temos, aquelas que o Senhor nos deu e que o Senhor nos ensina, nos capacita a usar cada dia, cada momento, cada instante. Sabe, queridos, o Senhor já colocou ao nosso dispor, à nossa disposição está todas as armaduras, todas as armas pelas quais nós podemos vencer todas as astutas ciladas do adversário. Quando o Senhor Jesus ali no Calvário, ele gritou: tudo está consumado. Oh, glória a Deus! Ele nos deu autoridade, ele nos deu poder, ele nos deu revestimento para que nós possamos vencer todas as guerras. Nós temos que saber que as nossas armas, não é a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas são contra inimigos espirituais. E esses inimigos espirituais só podem ser vencidos com armas espirituais: oração, jejum, palavras, vida no altar do Senhor, consagração, busca, entrega. Queridos, não é de qualquer maneira não. Não é de qualquer maneira não. Encha-se da graça, encha-se do Espírito, revista-se, para que nós possamos então ir para a peleja. Davi, ele sabia usar aquelas armas. Enquanto ele estava ali pastoreando, ele estava ali tocando a sua harpa, fazendo salmos, recitando a palavra, se enchendo da graça e da presença do Senhor. De que você tem enchido? Qual tem sido a sua ocupação? Qual tem sido a sua ocupação? Vamos nos ocupar com as coisas celestiais. Vamos nos encher daquilo que possa nos trazer alegria, salvação, libertação. Aleluias. Davi só alcançou a vitória porque ele utilizou todas as armas que o Senhor já tinha colocado à sua mão e as armas que ele sabia muito bem utilizar. Então utilize as armas que Deus te deu, as armas que estão em suas mãos, e vamos para a peleja, vamos para a batalha. Nós estamos em guerra, queridos, estamos em guerra diária, constante, e nós precisamos de pelejar. Mas lembre, a nossa arma não é, as nossas guerras não é contra a nossa família, nossos entes queridos, não é o pai contra o filho, não é o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, não! É contra Satanás e seus anjos. É contra inimigos espirituais que estão aí lutando
para nos destruir, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É mais, queridos, é mais que vencedores. Nós temos a arma da milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então vamos lutar, vamos pelejar, e que o Senhor vença por nós, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigada. Nós te adoramos, nós te louvamos por esta palavra maravilhosa, por esses ensinamentos que a palavra do Senhor, a Bíblia, traz para nós, que nós possamos ler, Pai, aprender, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Nós queremos, ó Deus, usar as armas poderosas em Deus, para lutarmos, ó Deus, e sermos vencedores, no nome de Jesus, Pai, e que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, e que as nações, as vidas, os reis da terra, os governos, venham saber que tem um Deus que rege toda a terra, e que é Senhor nos céus, na terra, onde o Senhor quiser reinar, Pai. Deus, adentra os lares, as famílias, os corações, ó Deus, e faça a obra, Pai, que o Senhor tem que realizar em cada coração, em cada vida. Fica conosco, nos guarda, nos livra, nos proteja, Pai, de todo mal. Guarda a nossa família, livra, meu Deus, de todo mal. Proteja os nossos filhos, netos, noras, genro, irmãos, sobrinhos, amigos, primos, todos os nossos entes queridos, o teu povo, os pastores. Abençoa, Pai. Estenda as tuas mãos, vai de encontro, meu Deus, a tua igreja, a tua noiva. Sustenta e fortalece, e nos dê, Pai, ousadia para lutarmos, para sermos vencedores em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Batalha pela tua igreja, vença pela tua igreja. Aqui nós estamos, ó Pai, o teu povo reunidos, orando e adorando ao Senhor e exaltando o teu santo nome. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Graças a Deus.